a massagem ayurvédica, ela está dentro da medicina. Exatamente, é um ayurvédica, ramo que é muito maior. Exatamente. Não é só a massagem. Não, ela então, é só um ramo. dentro da medicina, quais seriam os, digamos assim, não sei se posso chamar desse jeito, mas quais seriam os outros setores? Temos a massagem. Paulo falou aí do Svedana, do Shirodhara, né? A questão da alimentação, do exercício físico. Então, a medicina ayurvédica trata esse conjunto. E a massagem faz parte desse conjunto. Tá certo? No caso da massagem, os benefícios da massagem, que todo mundo que vai fazer massagem pergunta assim, mas o que é que essa massagem vai trazer para mim? Quais são os benefícios? Quais são os benefícios? Uma coisa que acontece bem interessante é que a maioria das pessoas que vão até ao médico tradicional, elas vão dizendo os sintomas que estão sentindo e elas têm mais ou menos uma ideia do que é que está fazendo ela adoecer. Isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho isso, mas deve ser porque eu faço isso e aquilo outro, né? E muitas vezes acontece isso também na massagem ayurvédica. A pessoa que nos procura, ela já tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo na vida dela que está fazendo com que ela adoeça. Mas, por conta do estresse que a pessoa vive e da quantidade de energia que ela gasta durante o dia, ela não tem força suficiente para fazer essas mudanças. Tá certo? Então, o que é que a massagem faz? Ela te leva para um nível de relaxamento que faz com que você aumente a sua lucidez e, a partir daí, você começa a identificar na sua vida quais são as áreas que você precisa mudar e melhorar. E ela te dá exatamente também esse equilíbrio energético para que você possa fazer essas mudanças. Só uma pergunta. No caso, vocês trabalham juntos dentro do centro de pesquisa. Perfeito. No caso, você, digamos, o escaneamento da aura, né? Exato. Aura, ele vai detectar o problema e você vai encaminhar para uma terapia, própria, mas que vai servir para solucionar o problema daquela pessoa. Isso não quer dizer que será só o tratamento com massagem ayurvédica. Não é isso? Às vezes pode ser psicoterapia tradicional, medicina convencional, essas coisas todas, né? Olha, posso mostrar uma foto? Pode, por favor. Por exemplo, aqui nós vamos ver aqui duas coisas que acontecem muito frequente no escaneamento da aura. Nós temos aqui a chamada simetria, que é assimetria, desculpe, que você pode dizer que ela é totalmente de um lado e de outro diferente, e aqui ela é bem organizada. Bem simétrica. Bem simétrica. Então, esta aqui é uma pessoa que você gosta de estar perto dela. Não tem pessoas que você nem conhece, mas você chega junto delas. Só um pouquinho para cá. Você chega junto delas e você se sente muito bem. E tem pessoas que você chega junto dela, mas você já tem alguma coisa assim estranha. Bom, então essa pessoa, mais ou menos a aura vai estar assim, assimétrica. Né? E a outra vai estar bem simétricazinha. Você instintivamente se sente bem. No caso seria um equilíbrio, e um desequilíbrio. desequilíbrio. No caso, assimétrica é o desequilíbrio. É o desequilíbrio, exato. E simetria seria o equilíbrio dessa energia. No caso aqui, ó, nós temos outro exemplo, porque a interpretação é feita de forma muito simples. A interpretação, ela aparece, nós chamamos de chakras, e esses chakras, que são 7 principais, eles geralmente se comportam assim. Os de baixo, aí vem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta aqui em cima. No caso desta mulher, você pode ver que tem uma forma violeta bem grande em cima do peito. Ele está tão grande, significa que tem uma frequência muito alta para esta área. E como está tão grande assim, esse é um caso de medicina tradicional. Tá certo? Essa pessoa deve procurar um médico, porque hormônios já devem estar alterados, essas coisas todas. Não é mais para mexer somente na parte energética. Agora, deve-se mexer na parte energética também. Ou seja, uma terapêutica não anula a outra. Então quer dizer que pode unir os dois tratamentos, tanto o alternativo quanto, digamos, a medicina tradicional. Nossa posição é essa, tá certo? Ou seja, quando chegou a somatizar, a medicina tradicional tem que entrar em atividade. Enquanto a coisa não está somatizada no corpo físico, é que os resultados das medicinas, das terapias alternativas, têm uma capacidade melhor de atuação. Né? Só uma dúvida, qualquer pessoa, pro Carlos, qualquer pessoa pode estar
fazendo o tratamento com a massagem ayurvédica? A massagem ayurvédica ela só não é recomendada em 2 casos: em portadores com câncer e com HIV positivo. Tá certo? O interessante é o seguinte: o câncer fica muito fácil da gente identificar por que não é recomendado. A partir do momento em que você tem um tumor localizado e a massagem ela faz com que ela também tenha a drenagem linfática, ela vai fazer com que toda essa área, inclusive energeticamente, seja espalhada pelo corpo. Por isso que não é recomendado. No caso do HIV, não existe ainda uma eficácia do tratamento em pessoas com o vírus. Mas está em estudo. Exatamente. Para saber o porquê que não pode aplicar. Exatamente. A massagem, digamos, num soro positivo. Exatamente. Trata-se de uma massagem muito vigorosa. Ela é muito forte, muito contundente. É uma massagem que mexe muito nessa parte emocional, energética e mental dos seres humanos. Não é uma massagem simplesmente do corpo físico, como se fosse muscular. Não é um alisado. Não é um alisado. Porque quando se fala em massagem, geralmente a pessoa acha que tem essa história, né? Homem às vezes não quer tomar massagem com homem, só quer tomar com mulher e tal. Isso eu percebo lá na clínica. E porque as pessoas pensam que a massagem é aquela massagem que você vai alisar a pessoa. Passando a mão. Não, a massagem ayurvédica é uma massagem a nível muscular. Ela é uma pegada firme. Tá certo? Por isso que nós sempre perguntamos se a pessoa tem algum problema de osteoporose, né? Exatamente porque um dos objetivos da massagem é exatamente desbloquear os nós de energia que estão espalhados no corpo da pessoa, que possa estar causando o bloqueio, exatamente, no equilíbrio das suas energias. Tem uma outra coisa muito interessante, é que nós temos uma memória celular também. E na massagem nós conseguimos desbloquear essas memórias que estão retidas, né? Cada célula do nosso corpo tem uma memória. Então ela está presente nos acontecimentos da nossa vida e guarda aquele acontecimento. Quando eu massageio o teu corpo, eu estou liberando essa memória. Ela pode vir a nível mental e você lembrar desses traumas, vamos dizer assim, ou não. Você simplesmente chora e não sabe por que está chorando. Você teria algum exemplo? Assim? Tem um exemplo muito interessante de um rapaz que na primeira sessão, ele já com 20 e poucos anos, 22 anos, 23, porque a massagem ela consiste em 2 momentos. O momento em que você recebe a massagem e o momento em que você fica lá relaxando. E esse momento é muito importante, porque o segundo momento, porque a partir daí você entra num estado de relaxamento em que o corpo deixa de estar simplesmente priorizando aquilo que ele tem que fazer para dar uma arrumada na casa, vamos dizer assim, tá certo? Coisa que ele não faz no dia a dia por conta do nível de estresse. Mas o exemplo que você pediu, nós acabamos de dar uma massagem num rapaz e quando ele sentou depois do relaxamento, ele disse: quando eu tinha 8 anos de idade, foi quebrado um vaso lá em casa e todo mundo disse que fui eu que quebrei, mas não fui eu que quebrei. Muito interessante essa memória ter aflorado, né? E isso causou algum trauma? Com certeza. E muitas vezes esse trauma a pessoa nem tem mais a informação dele, porque ele está lá guardado no subconsciente da pessoa. Então a massagem também tem essa finalidade. Libera a memória contida no corpo. Seria, não sei, posso ser que eu esteja falando alguma bobagem, mas seria também um tratamento psicológico, assim, liberar algum... Com certeza. Nessa área. A medicina ayurvédica, ela trabalha exatamente essas 2 questões, né? A questão física e a questão psicológica. Nós temos observado, assim, muitas pessoas que têm uma dificuldade de fazer uma catarse verbal, certo? Que seria mais comum, por exemplo, na psicanálise freudiana, e que após algumas sessões de massagem, tá certo? A pessoa consegue fazer essa liberação com muito mais facilidade. É aí que nós entramos e notamos a importância desse aspecto energético no ser humano. Quantas vezes nós não temos noção e ciência de que temos que mudar em tais pontos, mas nós não temos combustível para passar. As outras pessoas chegam e dizem assim: ora, isso é muito fácil, eu resolveria assim, de uma hora para outra, não sei o quê, mas quando você olha para você, você diz: eu não posso fazer. E esse eu não posso está muito ligado a essa questão energética. Na hora que você vitaliza a pessoa, que você coloca ela em ordem energeticamente, ela consegue realmente transpor seus obstáculos. E muitas vezes ela vai fazer isso através de uma catarse, de um psicólogo.
tá certo? Que é a pessoa mais indicada para ouvir, porque foi treinada e preparada para isso. Estudou para isso. E uma coisa que eu acho também interessante citar é que nós já fizemos o escaneamento na aura de uma pessoa antes de receber a massagem e após. Então, o desequilíbrio que existia antes, ele é minimizado após a massagem. A massagem, só que ela é um tratamento, tá certo? De no mínimo 10 sessões, para que essa mudança energética se mantenha. Na realidade, a gente faz, se fizer a fotografia da aura, logo em seguida a gente vê uma mudança na energia, mas essa mudança não se mantém. Porque a tendência é que, ao voltar para a sua vida normal, no dia a dia, ela volta novamente para o estado de desequilíbrio e isso faz com que a energia dela volte a se desequilibrar novamente. Só para esclarecimento, os dois tratamentos, tanto o convencional quanto o alternativo, podem caminhar juntos, como vocês falaram. Em termos digamos, de remédio, certo. Esses remédios podem estar associados? Nós que tratamos com a acupuntura e que dentro da medicina tradicional chinesa utilizamos as ervas, as plantas medicinais, nós achamos que é possível sim, agora com o devido critério. É possível que você tenha que ter conhecimento, de fato, do que a pessoa está tomando da alopatia para você poder associar com as plantas e tudo mais. Este conhecimento tem que existir, mas é possível e se deve até muitas vezes fazer isso. Nós tratamos muitos doentes mentais, em que nós conseguimos reduzir uma quantidade imensa de psicotrópicos. Tá? Associando as ervas, associando esses tratamentos, massagens, Vedana, por exemplo, é muito útil, que a pessoa toma muito psicotrópico, ela fica muito intoxicada. Só uma pergunta, sim. O que é psicotrópico? Eu não sei o que é psicotrópico. Ok, são remédios usados mais na psiquiatria, com o objetivo de controlar as doenças mentais. Tá certo? Então, antidepressivos, antipsicóticos, eles têm, claro que eles ajudam muito, mas muito mesmo, mas causam uma dependência muito grande, causam uma intoxicação no corpo, e nós conseguimos fazer, com o auxílio dessas outras técnicas, com que a pessoa diminua essa quantidade quando assim é necessário. Então é possível associar, sim. Então, quando um paciente vai procurar a medicina, digamos que ela já procurou a medicina alternativa e está se tratando. Então, quando ela for à medicina convencional, procurar um médico, né, ela tem que estar falando também que está usando da alternativa. Exato. E o médico, hoje em dia, já está se mudando esse conceito da pessoa ser paciente, ela poder ser agente também dentro da medicina. Nós, inclusive, defendemos o paradigma de que não existe heterocura, só existe autocura. Então, tem que existir a participação nossa. Muito embora as pessoas chegam assim no consultório, elas chegam e dizem assim, olha, eu estou quebrado, me conserte, pum, e bota a responsabilidade no outro. Na verdade, ela tem que participar, ela tem que estar ativa, porque muitas vezes são atitudes dela, são comportamentos, como o Carlos falou, esses comportamentos não é só o comportamento físico, é o comportamento energético, emocional, mental, e às vezes, muitas vezes, transcendente. Ou seja, quem tem fé, por exemplo, a fé já está comprovada que auxilia em inúmeros aspectos da cura. Pode dar o nome disso de efeito placebo, pode dar o nome que quiser, mas o fato é que nós participamos do nosso bem-estar, como nós participamos do nosso mal-estar. Então, muitas vezes, nós somos responsáveis pela nossa saúde. Pela nossa saúde ou pela nossa doença. Eu queria só também falar mais um pouco da massagem ayurvédica, que na realidade é a minha praia, né? Que o toque também é curativo. Independente da técnica, independente do conhecimento ayurvédico, simplesmente em você tocar uma pessoa, você está ajudando no processo de cura. Porque o ser humano, eu acho que é o único animal que ele pode morrer por falta de toque. Se você pegar uma criança e deixar ela lá e ela não for tocada, ela pode morrer simplesmente pela falta do toque. E o interessante é que na hora que você fala da medicina tradicional e da medicina ayurvédica, eu tenho clientes médicos. E eu acho muito interessante isso aí. A partir do momento em que um médico está, por exemplo, com depressão e ele não quer tomar um remédio psicotrópico, como o Paulo falou, e procura uma massagem ayurvédica, eu acho que isso já dá uma credibilidade bastante grande ao tratamento alternativo. Tem alguma formação acadêmica específica para as terapias alternativas? Olha, no Brasil hoje, nós temos dificuldade com relação a isso.
a maioria das pessoas que trabalham hoje, elas são oriundas de outras atividades. Grande parte são médicos, grande parte são psicólogos, grande parte são fisioterapeutas, até mesmo engenheiros, essas coisas todas, que têm uma outra formação, mas, no entanto, às vezes, por não concordarem com o paradigma, com a forma de atuar, alguma coisa assim, convergem para isso. Mas está, assim, existindo um movimento muito grande no país para oficializar esses cursos. Então, nós temos o quê? Nós temos os sindicatos em vários estados que já estão formados, que já estão aparelhados.